Boa tarde, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária da Gira Albano. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti, me sustenta, me fortalece, me capacita, me ajuda. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir, no sonhar, no andar. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai. Me perdoa por falhas e erros. Eu apresento também, Senhor, a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresento a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. O Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando árvores, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Esdras 4. Amém? Vamos lá? A oposição à obra, tá? Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, livro de Neemias, né? Vamos lá orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30, que eu, a missionária na Dirabana, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça. Que o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. É para tua glória, é para tua honra, é para teu louvor, é para tua adoração, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é tudo em todos, Pai. A honra, a glória, o louvor e a adoração é sempre para ti. Por isso eu te agradeço, Senhor, por a oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Senhor. Me ajuda, Senhor, a fazer esta obra do canal João 3,30, porque não é uma obra fácil. Aparentemente parece que é fácil, mas espiritualmente, Senhor, é uma guerra espiritual e o Senhor sabe disso. Ela manda choro e canta, porque o inimigo se levanta, põe peso, põe seta, põe retaliação, põe preguiça, põe cansaço, porque é uma obra, é um chamado, é um trabalho. Decanta, ela manda choro e decanta, que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então me perdoa, Senhor, me perdoa porque eu não tenho feito conforme o Senhor me pediu, mas me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade. Me ajuda, Senhor, a ministrar a tua palavra. É o que eu te peço nessa hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, né? A oposição à obra. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês. Olha só. Vamos lá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor nosso Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou, né? Então, a gente vê que aqui já começa o embate, né? Mas vamos ler esse pedaço todinho para a gente continuar. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá, né? E a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo, frustrassem os seus planos e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Quando eu falei esse Dario, rei da Pérsia, a gente já tá falando de Daniel, tá bom? Ali a banda chora e decanta. Você vê como tá tudo interligado? Esdras, Neemias, Daniel e Jeremias, é tudo interligado, é tudo um tempo só, tá bom? Então, igreja, você vê que o que acontece, né? Eles tentam frustrar ali o trabalho. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, com o chefe. Então, eles queriam o quê? Parar, né? Mentindo, né? Vamos ajudá-lo nessa obra. Vamos ajudar. Ó, mentira. Vamos ajudá-lo nessa obra, né? Como vocês
nós buscamos o Deus de vocês, né? Então é mentira, porque eles são o quê? Inimigos, né? E quantos inimigos muitas vezes quer se juntar para querer tirar proveito, para enganar, para mentir, para roubar. E aqui não é diferente. E a gente vê, né, que essa tentativa, né, dessas pessoas assim era tão grande que eles oferecia ajuda a funcionários, né? Pagavam funcionários, tá? Para quê? Para que se opusessem à obra e frustrassem ali, para que não fosse feita a construção do muro. Por quê? Porque haveria adoração para o Senhor. Igreja, a gente vê que não é de hoje, né? Que o inimigo ele sempre vem com estratégias, né? Para querer o quê? Derrubar, para querer destruir, para querer desestruturar. Mas a gente vê também aqui na igreja que eu acho muito interessante que ele fala aqui, ó, e foram falar com Zorobabel, com o chefe das famílias. Vamos ajudá-lo nessa obra, porque vocês nos buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Radar, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Quando na queda ali, né, depois ali da queda de Samaria ali, então teve uma misturança da Mesopotâmia, então, igreja, os assírios, então, vamos dizer assim, acabou tendo um sincretismo religioso, tá? Achava que servia e não servia. Eles serviam, esses povos, eles serviam outros deuses, mas também adotaram a adoração ao Senhor como, né, Deus do seu país. Por quê? E nesse meio aqui acaba sendo que tipo de gente? Os samaritanos, tá bom? São os samaritanos aqui, tá? Por quê, igreja? Porque quando a gente vê que depois, então, aí ele se mistura com os assírios, né? O povo ali da Síria, Mesopotâmia. E esse povo, ao mesmo tempo que servia os deuses dele, servia a Deus e ficou essa misturança, né? Então a gente vê que esse povo samaritano, ele era terrível, né? Por isso que quando Jesus fala assim, ô mulher, uma mulher samaritana, né? Acho que é em João 7, João 4. Vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Mas assim, a salvação vem dos judeus. É dos judeus, né? Então, tinha esse embate aqui, né? A oposição era ferrenha, tá? E vamos lá, vamos continuar. A oposição no reinado de Xerxes e Artaxerxes. Aos nomes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Então, igreja, olha só. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com características aramaicas. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. Então, igreja, eles sempre estavam aqui tentando impedir ali, né, a obra, a construção do templo, né? Isso porque, né, eles adoravam a Deus também, né? Então, a gente vê que sempre há, né, esses empecilhos, né? E eles apresentam o que? Acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Por que Judá e Jerusalém? Porque Judá e Jerusalém aqui representam o Reino do Norte, ok? Reino do Norte. E aí diz assim, 9. O comandante reúne o secretário Cisai e o restante dos seus companheiros. Os juízes oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Erech e Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou, Assurbanipal deportou e assentou a cidade de Samaria. Olha lá, tá vendo? Deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares oeste do Eufrates. E escreveram nos seguintes termos: esta é a cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram de Jerusalém. Ó, fofoqueira, fofoca. E estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Está fazendo reparo nos muros e consertando os alicerces. Igreja, como tem gente, né, para querer denegrir, para querer destruir, né, para querer fazer a maldade, para querer fazer fofoca, para destruir, né,
tem gente de tudo quanto é qualidade, né? Então, assim, para denegrir a imagem do povo de Deus, né? Denegrindo aqui, fazendo fofoca, caluniando, né? Caluniando, né? E é algo terrível, né? Quantas pessoas fazem isso, né? Quantas pessoas fazem isso, calunia a outra, né? Caluniando. E vamos prosseguir. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos. Olha para tu ver a maldade. Não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas dos reis sofrerão prejuízo. Eles não estão preocupados, né, com o tributo, e sim, né, em semear contenda, inveja, né? São pessoas, né, instrumento que fazem a maldade, né, ruins, e o inimigo usa como instrumento para tentar deturpar, para tentar destruir a obra do Senhor, né? Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós enviaremos essa mensagem ao rei. Então, a falsidade. Quantas pessoas agem assim, igreja? Fala para mim, né? Quantas pessoas agem assim de má fé, né? Fingindo que são boas, mas querem só a derrota, o mal do próximo, né? A fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores, nesses arquivos o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para os reis e províncias, um lugar de revolta desde as épocas antigas, motivo pelo qual foi destruído, né? Então você vê que eles vêm, né, tentando assim destruir mesmo assim, fazendo mesmo assim intrigas, fofocas, né? Informamos ao rei que se esta cidade for construída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates, né? Aqui falso, né? Hipócritas. Os hipócritas. Falsos. O rei enviou-lhe a seguinte resposta: ao comandante Reum e ao sacerdote Cisai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria, e outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida. Oi, amor, boa tarde, tudo bem? E lida na minha presença. Sobre as minhas ordens. Fez-se uma pesquisa e descobri que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revolta. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Gente, olha só a traição, a calúnia que causou, né? Tudo bem, filho? Tô acabando aqui, a gente já conversa. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Olha a mentira, a calúnia que fez. Lida a cópia da carta do rei Atarxés para Reum, para o secretário Cisai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra, né? Foram depressa e forçaram os judeus para a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Igreja, olha só a maldade, né? A calúnia, o que faz, né? Para paralisar. Então, é um dos motivos, né? Que os samaritanos tem esse conflito ali entre Samaria também e os judeus, né? Por causa disso também. Né? Eles tentaram para a obra e caluniar e mentir, porque eles sabem que não é assim que funciona. E você sabe que os samaritanos, eles vieram mesmo da linhagem de Israel, mas aí na misturança ali do cativeiro e tudo, foram, vamos dizer assim, despejados, se misturaram, houve idolatria, houve tudo, e eles serviam deuses e acabaram perderam a sua identidade, né? E assim eles não conseguiam entender a grandeza e a
a certeza, o porquê do tempo ter que ser reconstruído, né? Eles perderam a identidade. Muitas vezes, quando a gente perde a identidade, a gente não consegue entender, né? O porquê que é necessário a gente ter raízes e a gente, né, não fazer igual na Nabote, não perder a herança do Pai, amém? Deus abençoe e fique na paz. Que essa palavra fala melhor os vossos corações. Tem muitos caluniadores, falsos, invejosos, hipócritas, que fingem que querem um bem, mas na realidade querem só destruir aquilo que Deus já colocou no meio do teu coração. Fique na paz.